Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Aqui é o terapeuta Sandro Barros, hoje com um cara incrível. O sorriso do cara é maravilhoso, eu já elogiei esse cara já. Bruno Guimarães, o cara trabalha com viagem, tem um sorriso acolhedor. Cara, obrigado. Obrigado a você, meu. Prazer estar aqui com você. Seu sorriso também é inspirador, não é? A gente tem um sorriso... Acho que a gente tem que... O primeiro ação do dia tem que ser sorrir, não é? O sorriso é o crossfit da alma. É o crossfit da alma. Muito boa. Essa aí vai pro corte, hein? O sorriso é espetacular, vai pro corte. O sorriso... Eu fiquei esses dias aí lembrando de um amigo meu que muito tempo atrás falou que o sorriso, ele acende uma cidade. Olha, é verdade. O sorriso, ele muda todo o contexto, né? E legal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando com você. Uma dose de esperança, né? Isso aí. O que eu faço também é uma dose de esperança. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Viagens é uma dose de esperança, né? A gente renova. Mas o mais importante que eu queria te falar, eu vi um post seu hoje. Eu sou o que eu nasci para ser. Eu posso falar isso com orgulho, né? Então é uma inspiração. Eu amo o que eu faço e eu vim aqui falar um pouquinho sobre viagens, empreendedorismo e sobre a vida, né? Sobre a vida, Eu falei hoje no meu post, né? Perguntando, né? Você nasceu... Né? Você é o que você nasceu para ser, né? Então isso me chamou... Você está sendo o que nasceu para ser. Então isso me chamou muita atenção e eu posso fazer nas minhas reflexões todos os dias e agradecendo. De fato, eu sinto que eu nasci para fazer o que eu faço. Eu amo o que eu faço. E as viagens são terapêuticas, né? Exatamente. As viagens são terapêuticas, né? Existe muitas viagens mesmo hoje de cunho terapêutico, de autoconhecimento, enfim, de conexões. Então esse aí é um nicho, a gente chama, tecnicamente falando, é um nicho muito importante. Mas eu falo que qualquer viagem, ela acaba sendo terapêutica, né? Porque sair do seu dia a dia, da sua rotina, conhecer novos lugares, pessoas. Eu sempre... dou uma dica para as pessoas que a pandemia foi devastadora, foi muito ruim, mas ela deixou alguns legados. E um legado no meu segmento que a pandemia deixou é em relação às viagens. E em que sentido? As pessoas sempre viajavam antes a trabalho com hora programada para chegar, para ir embora correndo, muitas vezes nem conheciam os lugares, né? Era só viagem mesmo. Então, saía do avião, ia para a reunião, da reunião para o hotel, às vezes já voltava para o avião. E hoje as pessoas estão mais flexíveis, né? Então elas conseguem conciliar as viagens a trabalho e a lazer. E aí é o momento que eu falo que para você viajar é conhecer novos lugares, novas pessoas e voltar melhor do que você foi, né? Interessante, isso eu não tinha percebido isso não. É verdade, as pessoas depois da pandemia... Eu já percebi isso. Eu atendi aqui a Solange, ela faz turismo só para Dubai, né? Legal, em um outro lugar. Ela morou lá e eu fui para Dubai, né? Fui para Dubai, fiquei 30 dias lá. Foi a minha primeira viagem internacional na sobriedade. Você sabe que, né? Você me acompanha, você sabe que no consumo de drogas, que eu vivi 20 anos nas drogas, tive 3 overdoses, tentativa de suicídio, enfim, vários prejuízos na minha vida, perdi muito tempo na minha vida usando droga, mas estou vivo. Está vivo, está bem. Estou bem e virei terapeuta, né? Então, com a minha história, eu consigo resgatar muitas pessoas. Mas quando eu estava 3 anos limpo, eu liguei para a Solange e a Solange viabilizou minha primeira viagem internacional. Olha cara. que legal. Eu nunca tinha saído do Brasil. E foi logo para Dubai. Logo ali, Dubai, né? Um destino eu comecei low cost. Pique do jogo, né? Já foi logo para... E aí eu fiquei assim, eu chorei lá na Dança das Águas, eu fui lá no Burj Al Arab, Burj Khalifa, fui no Jumeirah, fui no jantar no deserto à noite. Eu fiz os passeios. Viveu todas as experiências. Todas as experiências, fiquei 30 dias em Dubai, que é o tempo, né? O maior tempo que a pessoa pode ficar são 30 dias, né? Não precisa de visto nem nada. Isso foi em 2014, 2015, né? E aí eu nunca mais saí do país, né? Foi a primeira viagem internacional, estou aqui articulando outras viagens, Estados Unidos. Falamos de Disney, temos que ir lá, Sem conhecer a Disney, cara, sem conhecer a Disney. Agora né, precisa de visto, né? Essas coisas todas. Precisa de visto. Mas não é um processo difícil, não. Eu que tenho o Instituto Sandro Barros, tenho a minha empresa, Independência Química, né? Faço faculdade de psicologia. Na verdade, você é muito bem-vindo lá. Né? Tem muitas pessoas lá precisando. Os Estados Unidos está passando por nas grandes cidades, os Estados Unidos está passando por um desafio
desafio em relação à dependência química, né? Que a gente, infelizmente, nós sabemos talvez lidar, não digo melhor, mas a gente já convive com essa realidade. E lá as grandes cidades, Nova York, Los Angeles, eu estive em São Francisco no ano passado numa convenção, a maior convenção do mundo de hotéis, 7 mil pessoas na convenção, legal, muito hein? legal. E aí eu sinceramente eu fiquei um pouco assustado com São Francisco, que é uma cidade linda, turística, todo mundo sonha conhecer, mas o centro de São Francisco parecia o centro de São Paulo. As pessoas consumindo droga na rua, as pessoas com um desafio grande e assim, mas infelizmente, né, Sandro, você é uma pessoa importante em qualquer lugar do mundo, porque as drogas... Sim, né? De 100%, 97% não consegue, né? Largar as drogas. 97%, olha. Não consegue, só 3%. E eu nunca fui internado, nunca tomei remédio, nunca recaí, né? Então sou um caso muito raro. E nós temos 200 milhões de dependentes químicos no mundo. No mundo, 200 milhões? A cada 10 famílias, 9 sofrem com alcoolismo, né? Já a cada 10 famílias, 9 sofrem ou com alcoolismo ou com drogas. Esses dias aí eu atendi uma família lá do sertão mesmo, do Nordeste, muito pobre. Era para atender o menino, mas atrás do menino tinha a família inteira atrás dele, assim, online, né? Cara, mas que cena. O garoto sentado assim, falando que queria parar de usar droga, aí tá a avó, o tio, o padrinho, a mãe, a irmã, tudo atrás assim, e olhando para mim com aquela esperança, e ele com aquela esperança, eu falei assim, olha só, você deu o primeiro passo hoje, a gente vai Sempre conseguir. tem um primeiro passo, né, Sandro? E eu tô levando isso aí, uma dose de esperança. Legal, pessoal. Uma dose de esperança. Aí. E é o que você faz nas viagens, né? É o que eu faço também nas viagens. A pessoa precisa relaxar. A pessoa precisa relaxar e, assim, esperança para o casamento. Muitas vezes a pessoa está com um relacionamento com dificuldade. Às vezes vai fazer uma viagem, consegue encontrar uma saída, né? Sair daquela rotina, consegue encontrar uma saída. Então eu falo que, assim, e eu tenho também uma outra, Sandro, que eu gosto de dar dica, é assim, eu não tenho grana para viajar. A viagem, ela é democrática. Ela tem a viagem, qual você foi para Dubai, e você tem a viagem que, teoricamente, você não precisa de gastar nem com transporte. Qual é essa viagem? Na sua própria cidade. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, às vezes o pessoal fica gastando rio de dinheiro, sonhando ir para lá. Cara, o que tem no Rio de Janeiro para consumir como turista? Eu moro aqui na Barra, passo um sábado lá na Zona Sul, durmo num hotel, vivo uma experiência de turista. Dentro do Rio. Dentro do Rio. Por que eu tenho que ir lá para Dubai, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outra cidade, sendo que eu vivo no destino turístico mais desejado da América Latina? É onde o mundo vem passar férias. O cara vem gastar e eu tô aqui e às vezes não consumo. Então, fica aí a dose de esperança de viagens. Pode estar na sua própria cidade. Né? Segue o Bruninho no Instagram também. Qual que é? BSG Participações, que é o nome da minha empresa. E dentro da BSG Participações. E lá eu dou muita dica de viagens também. Sempre posto coisas legais sobre viagens. Essa semana mesmo, estava falando de Disney. Teve uma pessoa que me procurou. Estava indo para Disney pela primeira vez. Estava com dúvida onde ficar. Se fica em hotel, se não fica em hotel, se vai para o parque. Eu também doei umas horas do meu sábado e montei todo o planejamento dela, da viagem, entre hotel, o que fazer. Então, eu amo o que eu faço. Cara. É muito legal. E se eu quiser viajar com você, como que seria? Assim, aí, de repente, uma pessoa está no mesmo caso que o meu, vamos supor, quero ir com a minha mãe para lá. Aí eu ligo para você, falo, Bruninho, eu quero ir para Disney. Aí quanto tempo? Como que é esse processo de vista? É outro cara que faz? É outro cara. Eu acabo ajudando mais assim nas dicas, lugares imperdíveis para ir. E eu procuro sempre... Terceiriza? Eu terceirizo. Então, eu tenho uma empresa que eu vou te indicar que é especializada em visto. Então, por exemplo, eu faço todo o processo com eles. E eles são muito bons porque eles pegam aquelas pessoas que às vezes têm parentes que moram lá, já tiveram visto negado 1, 2, 3 vezes e eles conseguem resolver a questão do visto. Mesmo? Sim, impressionante. Inclusive, eles foram no meu programa também, quando eu estava com o meu programa de rádio sobre viagens, e é muito legal. Então, dentro da necessidade, eu vou te indicar, para visto, esse aqui é o melhor. Esse aqui é quase como se fosse um agente boutique. Não, eu tive uma experiência, cara, muito legal sobre esse lance do visto. A minha irmã, eu tenho irmãs gêmeas, né? Renata e Roberta, beijo pra vocês. Que legal, minha esposa também tem, a Mari, que você falou com ela. Tem irmãos, né, gêmeos? Tem irmãos gêmeos, a Mari, a esposa dele, daqui a pouco a gente vai ver as fotos aqui, eu fiz uma live com ela. Que legal. Mari,
Parada que de parada não tem nada. Mariana Parada. Mariana Parada. Aceleradíssima, né? Isso, é. Não, ela falou ela lá, também tem gêmeos, ela irmãos tem gêmeos. Ela falou do que ela transformou mais de 1000 mulheres aí. Método Pérola, né? É o método Pérola. A Mari tem um propósito também muito legal com mulheres. Ela atende também homens. A gente faz até um retiro para casais. Depois vamos falar sobre isso. A gente faz um retiro para unirmos as nossas paixões. Ela com o propósito da terapia ancorada na constelação familiar e o meu de viagens. Então unimos e fazemos retiros para casais em hotéis de luxo. Cara, que maneiro. Em São Paulo? Em São Paulo. Mostra as fotos aí, Ruba. Ruba tá na produção. Já fizemos esse retiro, que é muito legal. E o que é bacana, assim, dentro da crença de cada um, dos valores de cada um, né? O propósito da família, essa é a Mari, olha que linda. A esposa dele, bonita, simpática, fomos para astral. Fizemos um evento depois de Natal juntos, mas esse retiro, o legal dele é que, assim, são casais, então vai todos os tipos de casais, pessoas que estão começando, que estão no meio, que já estão há muitos anos casados e que saem do retiro com um propósito renovado. Fortalece uma também, dose né? de esperança para o casamento. Que existe hoje essa história que casamento tem período de prazo de validade, não. Né? Quando a gente entende o propósito do casamento, a gente entende que o que tem prazo de validade é a paixão. O companheirismo. É a paixão, é aquela coisa que a gente vai lá, conhece uma pessoa, é bom no início. No início Isso tem prazo de validade. Agora, quando é uma coisa ancorada, uma relação ancorada nos valores e com amor de verdade, você passa por fases, mas o propósito é o mesmo. É verdade, hein? Então foi muito legal, a gente vamos fazer... vocês que são casados aí, quer fazer algo diferente? Isso aí foi um evento que nós nos conhecemos, né? Evento que a gente se conhece. Esse é o Jean. Esse é o Jean Valério. Jean é muito bom, hein, cara? Gostei dele. Ele é muito legal, o evento supere. Beijo, Jean. Vou seguir você no Instagram. Esse aí é um amigo da vida também. Aí, ó. Então fomos Gostei lá. do seu estilo aí. Todo o meu estilo, pô. Eu entrei logo depois da palestra sobre a etiqueta, né? Já foi alinhado. Fui alinhado. Eu tô seguindo ele também. Mas foi muito legal esse evento. O segundo ano nós apoiamos esse evento e o Jean faz um evento também em Natal para quem está assistindo aqui, que é um evento sobre empreendedorismo. Que legal. Também dá para aliar as duas coisas, que é viagens e ir para Natal, que é um destino que eu sou apaixonado. Natal então é uma delícia. Vai para Natal, Pipa, São Miguel do Gostoso. Maravilhoso, golfinho, né? E ele faz um evento, são 3 dias, 2 ou 3 dias de imersão com os maiores nomes do empreendedorismo e tecnologia do Brasil. Isso vale a pena, chama Fórum Negócios, em novembro, cara. Que legal, hein? Vou te mandar quando sair. De repente eu vou, porque... vai. Não, é porque Pipa, maravilhoso. Eu não queria ir embora. Então... Pipa, pão de galinhas, eu não queria ir embora. Eu fui com um grupo lá, o pessoal queria ir embora. É conhecido, só que tem São Miguel do Gostoso, que é o sentido oposto de Pipa, que também hoje é um destino muito legal lá, que para mim foi, acho que está entre o pôr do sol mais os top 5 assim, da minha vida. São Miguel o sol do Gostoso parece uma coisa assim. É mesmo? Você tá do lado dele. Esse eu não conheço. É muito legal. Fica aí a dica. Fica a dica. Cadê? Tem mais fotos aí, Ruba? Essa é. Aí, bonitão. Esse é do Fórum Negócios aí. Foi também o Fórum Negócios. Foi lá. Não, esse foi em Natal no ano passado, que é esse evento que ele faz. E eu e a Mari fizemos uma palestra para falar sobre a constelação familiar. Sim. Ela com o olhar e aplicando no ser humano, no eu, né? Porque antes de tudo, antes de qualquer negócio, tem uma empresa de tecnologia, não importa, tem um ser humano por trás. Tem um ser humano. Então ela olha para o ser humano e eu olho para a empresa. Para a empresa, para o negócio. Então, principalmente empresas familiares. Hoje eu atendo muitas empresas familiares. E a gente percebe que os conflitos, eles ultrapassam a barreira da empresa, né? Então é muito difícil. Vai para o pessoal. Vai para dentro de casa. Vai para dentro de casa. E aí destrói a família, para de falar irmão, para de falar com o irmão. São pessoas que são sócias na empresa, são empresas de família mesmo. Família, né? E isso vai... Normal, o mais comum é a empresa às vezes vem do avô, passa para o pai, do pai passa para os filhos, do filho para os netos. Então, esse processo de sucessão é muito difícil. Ou, às vezes, 2 irmãos que decidem, vamos abrir um negócio junto, abre junto, mas ao longo do caminho, com os problemas, gera conflito. Aquela convivência, né? E aí, esse conflito destrói a família. Eu, às vezes, falo isso muito com a Mari no nosso dia a dia. Todo casal tem desencontro de opinião, né? Normal. Sim. E eu sou uma pessoa, assim, a gente tem 2 coisas que a gente combina. Um vê o 6, outro vê o 9. E aí a gente fala, não podemos dormir chateado um com o outro. Só que dependendo da situação, eu sou assim.
Eu prefiro deixar para falar no dia seguinte, Sim. com a cabeça fria. Para mim, o travesseiro é o melhor amigo nesse ponto. Sim. E no outro dia de manhã, já passou a raiva, sentamos e conversamos. Isso foi quando é de noite. Mas quando é de dia, eu falo muito para ela, falo assim, Mário, eu não quero falar agora. Podemos falar daqui 2 horas, daqui a 3? Eu te procuro, porque se eu falar agora, eu vou te ofender, talvez. O tom muda. Claro. Vou conectar esse tema com o meu negócio. Às vezes a gente está numa viagem para desestressar, não é? Sim. Uma dose de esperança na viagem, quer desestressar, muita coisa de trabalho. Aí você vai para o aeroporto, pega trânsito e reclama. Chega no aeroporto, tá na fila do check-in, você quer ir para o aeroporto ser atendido sozinho? Reclama da fila do check-in. Aí o voo atrasa, porque às vezes está fazendo uma manutenção que é segurança, reclama. Não sei o quê. Chega num lugar, entendeu? Então toda vez que tiver esse tipo de situação, é o que você falou. Reflita e fala, tô indo viajar. Curte a jornada. Curte a jornada, Às vezes você vai gastar mais 1 hora ali na fila, beleza, toma um cafezinho, né? Aproveita o tempo, vai conversar com quem tá do seu lado, vai observar as pessoas do lado, vai fazer uma amizade. E a gente não, cara, às vezes é natural. Aí você vê o cara reclamando lá na frente, você já logo se pilha, eu vou lá brigar também. Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. O terapeuta Sandro Barros e sua mãe Sandra Barros, que é terapeuta de família, foram premiados com a Medalha da ONU por seus trabalhos sociais. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Você estava falando de hotel, eu trabalhei no Clube Med. Sim, você falou. Foi o melhor trabalho da minha vida, cara. Foi o melhor trabalho. E eu trabalhava no Blue Tree, na verdade, eu ainda estava na vida disfuncional, né? E aí um cara que usava comigo, ele foi chamado para ser coordenador de lazer no Blue Tree Park em Angra. E eles davam moradia e tal. A moradia era de frente para a praia mesmo. Você deitava na cama, o quadro era o mar, assim. Um quadro vivo, né? Até. Porque não era um quadro, era o mar mesmo. Era assim, era areia, era 10, 20 metros da minha cama. Então, assim, eles davam a moradia, tudo, e você trabalhava lá. E eu trabalhava chamando o pessoal para fazer futebol de sabão e tal, fazer esporte, recreação. Nos hotéis que tem muito, né? Muito legal. Muito legal de recreação. Aí tinha um velhinho lá, um casal de velhinho de 80 anos, que chamou eu e falou assim, meu querido, você tem um astral maravilhoso. Eu falei, pô, obrigado, tal. Você tá sempre de bem com a vida, que tal? Eu falei, pô, obrigado, cara. Ele falou, cara, você combina com o Clube Med, porque aqui não é muito a sua cara. Eu falei, é mesmo? O que é isso? Ele, cara, é um hotel que você é obrigado a interagir com as pessoas, você não pode ficar sozinho numa mesa, igual lá no curso, né? Que eu achei
Aqui é a sua legal, mesa e sentei na sua mesa por causa do Clube Med, né? Estamos aqui agora, por causa do Clube Med. É. Você vê o resultado, né? Não importa o que você acredita, importa o resultado. É isso Cada um aí. acredita no Isso que aí. quer, se é ateu, beleza, se é evangélico, beleza, se é espírita, beleza, se é budista, beleza. Como está a sua vida hoje? Como estão seus resultados na vida espiritual, na vida familiar, na vida emocional, no seu trabalho? Como que estão seus resultados? Sem historinha, olha para você e fala real, né? É isso aí. Pô, para de ficar se iludindo e falar, não, tá 10, não tá 5. Então vamos melhorar. Bora mudar os 5. Vamos mudar os 5. E aí nisso, cara, eu sempre fui um cara da ação, né? Hoje o Paulo Vieira fala direto, ação é poder, não é querer, é ação. Se você tem poder, quem age, não quem fica pensando. E a maconha me dava muito isso, né? Eu costumo falar, eu fiz um vídeo agora que teve 13 milhões, passou de 13 milhões de visualizações, mais de 340 mil compartimentos, quase 500 mil curtidas, porque eu falei assim, a cocaína destrói o império. A maconha não te deixa construir um. Caraca, eu peguei o Uber pro evento em São Paulo, o cara me reconheceu dentro do Uber. Falou, pô, você não é o cara do vídeo? Você é o cara do vídeo? É, não sei o quê. Cara, e as pessoas perguntam, e o império ali não é dinheiro. Claro. E as pessoas associam império a dinheiro. Só dinheiro. É os pilares, né? É a vida familiar. Mas destrói a família, né? É. Pra mim é o maior império. Isso, é a família, é a paz que você tem com o seu trabalho, é o dinheiro também, que é bom ter dinheiro para ter conforto, poder viajar, né? Claro, pô. Poder ter uma roupa legal, estar bem vestido. Então, assim, são vários pilares sistêmicos, é sistêmico. Se um dedinho seu tá ruim, vai influenciar na sua perna, né? Vai influenciar na sua cabeça, você não vai querer falar com ninguém, vai ficar mal-humorado. Então, assim, é sistêmico. Aí eu falei para ele, cara, o império não é aquilo que as pessoas estão achando nos comentários lá. Tá? Não, mas eu sou milionário, tenho 5 empresas, fumo minha maconha. Mas não era isso, né? As pessoas, elas eu não sei, graças a Deus me abençoou que eu... nunca usou nada. Sim. Que bom. A juventude, né? Provar uma vez na vida, talvez sim. Mas eu não consigo me imaginar com a atividade que eu exerço e, enfim, né? Por exemplo, o efeito da maconha. Parte cognitiva. E a maconha tem isso. Você fala assim, amanhã eu faço. Você cria um filme na sua cabeça, só que você não executa. Não executa. Né? E a cocaína você executa sem planejamento. Então, assim, atropela tudo. Aí eu tô com uns pacientes aí que eles gastam 20, 30 mil numa noite. Então, enquanto eles não acabarem o dinheiro, eles não sossegam. E aí vai para outras questões, né? Que é a prostituição, não sei o quê. Porque o álcool, ele é casado com a cocaína. Dificilmente a pessoa usa só cocaína sem o álcool ou só o álcool sem a cocaína. Eles andam... É casalzinho, né? Andam de mão dada, porque você bebe. Aí você tá cambaleando. Aí você usa cocaína, bebe mais ainda. Então, assim, se você não cheira a cocaína, você não consegue beber a quantidade que você quer beber. Então, para aguentar 3 dias bebendo, só usando, senão você vai aguentar só 2. Então, tem essas coisas. Aí, nisso, os 2 velhinhos lá, os 2 senhores lá do resort, você tem que conhecer o Clube Med, cara. É sua cara, sua energia, que tal. Eu falei, é mesmo? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a registrar as minhas atividades. Olha como fui esperto. Legal. Eu resolvi registrar as minhas atividades no Blue Tree. Eu vestido de pirata, fazendo teatro infantil para as crianças, eu recebendo as pessoas, eu jogando futebol de sabão, eu jogando vôlei, karaokê, e comecei a registrar. Quando eu fiquei com umas 10, 20 fotos, né, pintando a cara, aquelas coisas. Quando eu fiquei com umas 10, 20 fotos provando que eu estava trabalhando, eu liguei para o Clube Med. No dia de folga, eu liguei para o Clube Med. Aí atendeu a secretária lá e falei assim para a secretária, falei, olha só, contei toda a história. Eu falei, trabalho no Clube Med, trabalho no Blue Tree. Olha só, trabalho no Blue Tree. E um casal de senhores falaram que eu tenho a cara do Clube Med. Eu não sei o que é isso, nem nada. Ela, a gente é um hotel no mundo inteiro. E a gente tem essa linha, a pessoa dorme lá, mora lá, a pessoa interage com as pessoas na mesa, que tal. O papai falou, pô, legal, eu quero participar, mas eu estou trabalhando em outro hotel. Aí ela falou, eu vou abrir uma exceção para você. Essa ficha não se preenche em casa, se preenche aqui no Rio Sul, né? Aqui no Rio de Janeiro.
Eu tinha um escritório aqui. Você teria que vir aqui. Mas como você está trabalhando em Angra, eu vou mandar a ficha por correio. Porra, não acredito, sério. E você vai preencher na... Merecido pela sua atitude. de ligar para ela e falar. Claro, pô. Eu valorizo isso na minha equipe. Tem premiação por atitude. Não, é por atitude, atitude. Tem duas coisas, atitude muda. E uma outra coisa também que é legal você concluir isso, eu chamo de fazejamento. Fazejamento. Por quê? O mundo tá cheio de planejamento, né? Então, na minha equipe é assim, ó. Temos que planejar? Tem. Mas todo planejamento tem que ter um fazejamento. Não adianta vir com planejamento sem fazejamento. Então, planejou? Planejei. Qual é a execução? Eu brinco que para mim esse hoje é a dor do mundo. Execução, que é o fazejamento. E às vezes as pessoas ficam tentando fazer algo mirabolante ou esperando o resultado perfeito. Eu falo lá assim, ó, V1, V2, V3, V10. Faz a V1. Testa, corrige rápido, melhora. Testa, corrige rápido, melhora. Se você ficar querendo já nascer com a V10, cara, quem nasce grande é filho de baleia. É filhote de baleia, que o cara falou na palestra. Assim, só filhote de baleia ou monstro de desenho animado. Também essa é boa, mas fica aí. E aí você recebeu a ficha e foi. Não, eu recebi a ficha, eu comecei a preencher a ficha. Aí teve uma pergunta na ficha muito legal, que era assim, numa festa fantasia, qual seria a sua fantasia? Qual seria a função da sua fantasia? E você não poderia usar nenhum material a não ser da floresta. Você sabe qual foi a minha resposta? Cara, minha fantasia seria um vagalume. Eu ia iluminar com positividade todos os grupos e a asa ia ser feita de bananeira. Cara, eu respondi as perguntas assim. Cara, a mulher ficou assim impressionada com a minha ficha e falou, cara, eu vou marcar uma reunião para você. Aí marcou uma reunião com o cara que contrata, o decisor. O cara que decide. O cara começou lá, conheceu a mulher dele lá, teve os filhos lá. O cara tem mais de não sei quantos anos de Clube Med. É o cara que manda mesmo. Aí eu fui pra seletiva, né? Final ali. Aí o cara olhou pra mim assim, viu minha ficha. Eu vi que o cara ficou impressionado comigo, porque a minha vontade, a minha garra estava muito clara, entendeu? Assim, e numa seleção, eu já fiz seleção, né? As pessoas compram a nossa energia. Eu já fiz seleção com pessoas e quando eu vejo a pessoa chegando mesmo, entendeu? É diferente, né? Diferente, eu vejo, esse quer. Precisa... Aí o cara chegou e criou uma situação, um problema para mim, né? O cara foi uma pegadinha, né? O cara chegou e falou assim, olha só, gostamos muito da sua ficha, só que tem uma questão aqui. Eu vou te mandar para o Clube Med da Bahia e a gente não vai pagar a sua passagem. Você vai ter que pagar a passagem do seu bolso. Eu olhei para o cara e falei assim, você não tem noção. Eu quero trabalhar no Clube Med, nem que eu venda minhas cuecas, eu pago isso aí. Cara, quando eu falei isso, o cara falou assim, tá empregado. Cara, então, vou te falar de onde que eles aprenderam. Quem usa essa metodologia é a Disney. Eu tenho uma formação no método Disney de encantar cliente. Esse é um dos pilares. Quando eles vão contratar cargo de liderança, eles levam a pessoa para o cenário onde a pessoa vai atuar. A última etapa é essa. Então, por exemplo, vai ser um chefe de fila lá no restaurante. A última etapa é no restaurante. E eles jogam um guardanapo no chão, provocam uma situação real para ver a atitude que a pessoa vai ter. Atitude? Se a pessoa não tem atitude, é o primeiro pilar. Ela pode ser pós-graduada, Harvard, mas se ela não tem a atitude do servir, não passa nada. Essa atitude que me fez ser empregado. O cara, quando eu falei que eu vendia as cuecas para pagar a passagem, que o cara eu falei, se não pagar a passagem eu não vou. Eu não fiz isso. Fiz o contrário. Aí o cara ficou encantado comigo, cara. Eu fui, cara. Eu me diverti muito. Eu fiz muito network. Foi o melhor trabalho da minha vida, assim, até hoje. Lógico que hoje, como terapeuta, eu estou no meu propósito. Outro propósito, mas e não tem como comparar. Curtir, né? Mas, cara, foi um trabalho que foi um divisor de águas na minha vida, porque você tinha que ir para a festa do cabelo louco, tinha que dançar na piscina, você tinha muitas atividades, não tem nem televisão no quarto, não dá tempo. Não tem, ninguém quer ver televisão, né? Hoje tem tablet. Você falou uma coisa, me deu um déjà vu aqui, eu falo isso para as pessoas, vou fazer 25 anos de hotelaria, trabalhando no segmento do turismo, né?
Eu falo, são mais de 50 hotéis implantados e uma história legal. Mas eu sinto saudade de quando eu era mensageiro. Eu comecei como mensageiro de hotel. E hoje alguns hotéis já nem tem mais essa figura. Pô, a função do mensageiro é ficar levando a mala, né? Você tem o mensageiro, que é quem busca a mala do hóspede e leva para o quarto. Você tem um capitão porteiro, que é o chefe da portaria. Ele coordena toda essa equipe. Então eu comecei como mensageiro, carregador de mala, adorava, eu morro de saudade, porque assim, era uma experiência muito legal, porque eu conhecia muitas pessoas. E aí eu ia levar as malas para os hóspedes no quarto, os hóspedes falavam, não, entra aqui. E eu me contar a vida, que não sei o quê, que demorou. Então assim, deu um déjà vu, que eu adorava. Legal, falava assim, cara. Puta, cada dia era uma história, interagia. Eu me lembro que lá no Clube Med eu sentei um dia assim, eu tava com dor de cabeça, fui sentar numa mesa, o meu chefe falou assim, não, você tem que interagir, você não pode ficar numa mesa sozinho, não. E aí eu ia me virando, entendeu? Eu fui ver que a importância de você interagir, de você criar situações, né? Ter essa proximidade. Eu estava falando do visto, né? Sim. Do visto lá. A minha irmã eu tenho irmãs gêmeas, né? E uma das irmãs sempre trabalhou em navio, tal, não sei o quê. Depois eu quero saber sobre viagens de navio, eu quero que você fale um pouco, porque está acontecendo muitas situações das pessoas perguntarem para mim, eu vou de avião ou eu vou de navio, porque às vezes o navio você pega uma cabine, vai para 10 países, eles param, disseram que até é um custo menor, não sei se é. Menor, Aí depois eu quero saber. O custo total, né? Porque a viagem, uma dica simples que eu dou para todo mundo, olha a viagem com custo total. Custo total. Sempre o custo total. Total você está falando passagem, alimentação. Hospedagem, alimentação, às vezes você vai ter carro, se não vai ter carro, você vai usar o trem. Faz uma planilha. Hoje na internet tem 200, tem aplicativo para isso. Olha o custo total. No custo total, o navio é um bom custo-benefício. Entendi. Aí essa minha irmã, que veio do navio, tudo tal, ela é brasileira, mas ela sempre trabalhou em navio, embarcava, aquela coisa. E aí ela foi morar nos Estados Unidos, casou com um americano, tem um green card e tal. O meu sobrinho, que é filho dela, né? Agora vai ser pai agora, já está com 20 e poucos anos. Foi por ele que eu parei com as drogas, porque isso é muito importante. Quando eu tentei parar as drogas, e olha que eu parei com álcool, com cocaína, com crack, com êxtase, com ácido, com espé-choquei de cavalo, com cigarro, parei com tudo. Eu usava muita coisa. O que me dava, eu usava. E eu saía experimentando. E aí, quando eu parei com tudo, eu tentei parar por 4 anos na minha força. Na minha força. Eu não consegui. O que eu ganhei tentando parar na minha força? 3 overdoses, uma tentativa de suicídio e diversos prejuízos. Físicos, mentais, emocionais, financeiro, batida de carro, quase atropelei uma família, aquelas coisas todas. E aí, quando eu estava saindo da 3ª overdose, eu tive um despertar espiritual e falei, cara, vou parar pelo meu sobrinho. Esse meu sobrinho tinha 13 anos. E ele é como se fosse um filho para mim, porque eu não tenho filho, né? Ao invés de construir uma família, eu estava usando droga, né? Então aí eu falei, vou parar pelo meu sobrinho, vou parar pelas minhas irmãs, vou parar pela minha mãe, vou parar por mim também. Só que quando eu estava parando só por mim, pela minha força, eu não tinha autoestima suficiente para vencer as drogas. Mas quando eu parei por mim, pelo meu sobrinho, pela minha mãe, aí eu juntei, por Deus também, né? Sim, claro. Eu juntei essas 5 forças, né? E aí eu fiquei gigante. Eu consegui. Então é o que eu falo para as pessoas. Às vezes as pessoas têm essa crença, e às vezes vem uma mãe para mim, esses dias uma mãe chegou para mim e falou assim, eu já falei para o meu filho, ele tem que parar por ele. Eu falei, eu posso corrigir a senhora? Por ele, vai acontecer igual comigo. É importante ele parar. É importante ele parar por ele, mas é importante também ele parar por você, que é a mãe. É parar pelo filho dele, que tem 2 anos, é parar pela esposa dele, que está esperando ele sair da clínica. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, mães, família, entra lá no meu Instagram, pede ajuda, a família está doente. A família tem que evitar a primeira discussão. A família não pode construir uma discussão. A família precisa evitar a discussão. Como o dependente químico precisa evitar a primeira dose, né? O que o dependente químico precisa evitar? O cara que tem problema com álcool e drogas. A primeira dose. E o que a família precisa evitar? A primeira discussão. Porque a sua discussão com ele que vai fazer
com que ele... Você falou isso aquele dia na mesa É. e eu fiquei com isso na cabeça. E é verdade. É o que leva, o que a sua esposa falou na live ontem. O que leva a pessoa a usar droga? Né? Qual é a origem da causa? Lá, quando a gente, a raiz, né? quando a gente descobre a causa, né? De repente problema com o pai. No meu caso, meu pai morreu, eu quebrei o quarto inteiro. Será que esse impacto emocional me fez usar droga? Né? Então, aí eu tava falando da minha irmã. Aí minha irmã, green card, meu filho, meu sobrinho, green card, como se fosse um filho e tal. E a minha outra irmã é atriz, né? Mora aqui, a Roberta e tal. E aí minha mãe a gente descobriu que a minha irmã Renata, ela descobriu um câncer, cara. Teve que tirar metade do útero. E aí ela ficou desesperada que ela viu a morte de perto. Ela já começou a acelerar o processo de coisas que ela queria fazer, né? Que acontece muito isso, Nessas né? horas acontece muito. A pessoa tem opção de planejamento, aí descobre um câncer e já começa a acelerar o processo. Roberto Chiachique falou isso lá aqui na palestra, né? Mas Ele falou isso, né? que as 3 lamentações das pessoas em fase terminal deveria ter amado mais, deveria ter passado mais tempo com os meus filhos e deveria ter sido mais feliz. Olha, isso é um corte, hein? Vai virar um corte. Aí, isso aí. E aí, nisso, a minha irmã falou, cara, eu vou casar. Porque ela já estava querendo casar, né? Ela não era casada. Queria fazer festa de casamento. Aí, minha irmã... Aí, o que acontece? A minha tia pegou um cara bom aí, de visto... cara bom demais até, eu acho. Aí o cara bom, 50 anos de FBI, que tal, papapá, para tirar o visto. E aí eu falei assim, vamos lá no consulado americano, eu vou falar a verdade. Não fala a verdade não. Fala que você vai passear, que você vai com a sua mãe, que tal. Aí ele armou algo que não foi tão verdadeiro. E eu sou um cara verdadeiro. Aí eu falei assim, tá bom, se perguntar, beleza. Aí deu errado, cara. Chegamos lá no consulado americano, foi a primeira vez que fui tentar tirar o visto. Aí minha mãe conseguiu o visto e eu fui negado. Por quê? Porque o visto também, o pessoal do visto, deve ter ligação com a internet, deve ter ligação, né? Deve ter, não sei. Não sei, eu acho que pode não ser sei que por quê. Aí eu só sei que eu não falei a verdade. Eu não cheguei pro cara e falei assim, minha irmã tá com câncer, eu não sei se ela vai estar viva nos próximos meses, ela vai casar, eu só quero ir lá ver ela, me dar um visto de 5 dias que eu volto. Não tive, né, porque quem estava conduzindo era minha tia, então deixei para lá. Aí eu fui negado, isso faz 2 anos. Eu fui negado e a minha mãe foi. Aí minha mãe saiu chorando do consulado. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, fica tranquila. Sabe por quê? Porque tá vindo uma bênção tão grande para mim e é por isso que eu não fui aprovado pro consulado. Tem um porquê. Tem um porquê, tem um propósito nisso aí. Aí minha mãe, como você consegue ter essa visão espiritual nessa hora? Eu falei, mãe, vai por mim, não chora. Não era para ele. Sabe o que aconteceu? Eu resgatei o Serginho Rodjakov. E tive a visibilidade que eu tive. Se eu tivesse nos Estados Unidos, eu não estaria aqui para resolver o negócio, né? E foi o Serginho, eu brinco com ele, né? Que ele me deu essa visibilidade, que eu saí em todos os canais de TV. Hoje eu tenho pacientes na Austrália, no Japão, em Dubai, né? Hoje eu tinha 3 mil seguidores, hoje estou quase 500 mil seguidores. Sim. Então o Serginho me deu essa visibilidade, né? O Rafael Ilha, que fez a conexão. Então são 2 anjos, né? Que me projetaram, 2 foguetes que me projetaram. E eu, sem pretensão nenhuma, fui resgatar o cara como eu resgato qualquer um. Certo. E deu certo, o cara tá mais de 2 anos. Que foi através da verdade, né? Não foi através da verdade. Não foi de caso pensado. Vou fazer isso para ganhar aquilo. Não. Para ter a visibilidade. Não, foi uma coisa orgânica. Foi acontecendo. Ou seja, se eu tivesse viajado, aí eu falei para minha mãe, mãe, agora sim, a gente pode, porque como o meu sobrinho vai ser pai agora, minha mãe quer ir para lá de novo. Eu falei, agora sim a gente pode ver o visto, ir para lá, porque a minha irmã mora em Missoula. Sim. Missoula é onde eu acho que é perto do Canadá, lá, 4 horas do Canadá, E aí eu tô com outro paciente na Flórida, querendo que eu vá também, porque ele saiu das drogas que eu ajudei ele. Ele agora é pai, acabou de nascer o filho. Aí eu tenho 2 lugares para ir nos Estados Unidos. Eu já tô pensando numa viagem, eu te ligo. Você me liga. E eu vou te dar um testemunho, você contou esse caso, um testemunho legal que
eu fui fazer esse evento lá na Disney e conheci 2 pessoas do Nordeste, que são sócios. Inclusive, um tá morando nos Estados Unidos agora. E ele contou um testemunho que chega a ser inacreditável. Ele contratou uma dessas pessoas, especialista em visto, não sei o quê, que brifou ele. Falou, você tem que falar isso, você tem que levar esse documento, papapá. Fez o cara chegou pro vídeo, eu tenho isso gravado, ele chegou, ele parecia um robô. O que aconteceu com ele? Não deram visto para ele. E não tinha motivo para não dar o visto. Só que ele contou uma história que, de alguma forma, não era verdade. Não era verdade. Aí ele saiu chateado, pô, já estava com o curso comprado lá para os Estados Unidos e tal. Ele falou que chegou em casa. Isso aí era inacreditável. Eu nunca tinha ouvido falar. Ele chegou em casa, tinha acabado de ser o visto negado. Por algum motivo, ele conseguiu na semana seguinte, no feriado em São Paulo. Ó, ele era lá do Recife, de João Pessoa. Saiu, fez no Rio, negado, aqui no Rio. Aí voltou pro hotel, ligou pra esposa, já tudo programado, não consegui. Entrou lá, conseguiu reagendar a entrevista em São Paulo. Ele pegou um ônibus, foi pra São Paulo num feriado, sem preparar nada. Ele falou, coisa de Deus. Ele falou, sei lá, apareceu lá pra mim. Tanto que depois o cara que ele tinha contratado falou, como você conseguiu isso? Não sei, conseguiu, falou a verdade, contou toda a verdade e conseguiu isso. Caraca, então é um testemunho real. Eu tenho isso gravado até nas minhas redes. Olha, que legal. É isso, né? Ser transparente, cara. Ninguém tá indo lá pra fazer o mal. Você tá indo lá pra fazer o bem, vai ver sua família, vai ajudar pessoas. Pô, tem uma frase, dá errado. Tem uma frase muito legal que eu uso bastante, que é assim, para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. E quando você viaja, você sai da ilha. Se você vê a metáfora da ilha, é isso, né? Você tá no filme Wilson, né? Do Náufrago. Né? Você vê quando tem uma cena que ele sai da ilha. Aí ele olha para a ilha... Perspectiva, né? Muda a perspectiva. Ele olha para a ilha e começa a chorar. Porque ali ele viveu muitos anos na ilha, né? Que é onde ele sobreviveu. Então, isso é no nosso cotidiano. Quando é o que você falou, né? Você viajar até dentro do Rio, mas quando você sai da Barra e vai para a Zona Sul... Você saiu da ilha. Saiu da ilha. Ampliou sua... Viajar é sair da ilha, né? É sair da ilha. É terapêutico, né? Terapêutico. Viajar é sair da ilha. Não, é muito legal. E sobre o Rio, que eu também queria falar, ainda bem que eu lembrei... O Rio de Janeiro tem até uma promoção no bondinho, Carioquinha, pro carioca pagar desconto. E não é divulgado tanto, né? E sabe por que isso? Porque o carioca, culturalmente, não vai nos pontos turísticos. Deveria ir. Quem me apresentou o Cristo Redentor foi um paulista. Olha só. E eu fui criado aqui, louca. Entendeu? Então, assim, tem uma tendência, por isso que eles se incentivam, através do Carioquinha, ao carioca pagar 50%, porque o carioca não tem costume de ir para Pão de Açúcar, morando aqui, passando pelo Cristo, vendo o Cristo toda hora, e o Pão de Açúcar, eles não têm costume deles irem. Quando que eles vão? Quando alguém de fora... Vem, aí ele é obrigado, ainda reclama. Pô, tem que ir lá no Cristo, levar tem aquele vício da reclamação. Né? Tem aquele vício de reclamar. É que quando você viaja e curte o lazer, ou vai dar um mergulho na praia, ou vai para Búzios, ou vai, né, ou viaja dentro cidades limítrofes, do lado, que você vai do dia para o outro. Quando você viaja e você volta para sua vida, você fica mais produtivo. Muito mais. Você tem mais resultados. Você tem vários ganhos no casamento, cara. São muitos os ganhos. Você acaba conhecendo alguém, uma pessoa nova, com uma outra realidade. Então eu tenho esse propósito. Lugares, novas pessoas, novas oportunidades. Então, você já viajou muito? Para quantos países você já foi, cara? Até me perguntaram. Eu fui para né? Dubai, mas eu quero fazer você. Então, eles me perguntaram outro dia, eu fiz as contas, são 13 países. Acho que é a última conta que eu fiz. Nem é tanto assim, tem muito mais para conhecer. E hoje eu tenho buscado diversificar um pouco mais. Então, inclusive, agora estou indo para Punta Cana em novembro, não conheço. República Dominicana. Então, vou para lá. E eu até fui fazer um programa também de televisão outro dia para falar de viagens. E eu dou essa dica: começar de dentro para fora, na sua própria cidade, no seu próprio estado, no seu própria região, no seu próprio país. E tem lugares aqui perto do Brasil acessíveis. Uruguai, Argentina... Peru é um lugar assim, essa viagem eu indico para todo mundo. O Peru é sensacional, a parte histórica do Peru, né? Então você entra numa conexão ali que é inacreditável, que a gente vê, é acessível e tem uma das melhores gastronomias hoje do mundo, a peruana. E esses 13 países que você viajou,
Porque o que eu percebi? Lógico, o Dubai foi maravilhoso, né? Porque eu estava com uma estrutura, né, lá diferente, eu estava numa casa, num condomínio lá diferenciado, tinha a comida brasileira que tinha uma empregada que fazia, né? Eu ia nos resorts de luxo. Mas assim, 30 dias foi muita coisa, cara, no Dubai. Então assim, o que eu percebi na dor nessa primeira viagem internacional? Que se eu ficasse 15 dias em Dubai, eu acho que ia ser melhor. Sim. Não estou reclamando, mas assim, pontuando que tem o tempo. Um aprendizado, um tempo, entendeu? Sim. Porque água demais mata a planta, entendeu? Então, assim, mas nesse sentido, qual é o tempo? Tem um tempo ideal ou não tem? Depende da pessoa? Depende do propósito. Eu falo sempre que a primeira premissa para decidir uma viagem é o seu propósito. É uma viagem lua de mel, é família, é amigos, é uma viagem a trabalho. Definir o objetivo daquela viagem. O que você espera daquela viagem, né? Qual que é o seu objetivo? E através daí você vai decidir. Eu parto porque assim, viajar, falando de viagem internacional, é caro ir. É caro ir. Sim. Então, poucas pessoas conseguem fazer 2, 3, 4 viagens no ano. Então, a dica que eu dou eu acho assim, 7 dias é o mínimo. Claro que eu já faço viagem escapada, que eu chamo 2, 3 dias. Beleza, acabei de falar, tá na cidade de viagem. Sim. Vou para o exterior, eu acho que o mínimo é 7 dias. 15 dias é ok, muito bom. E 21, você consegue talvez fazer 2 destinos. Um perto do outro. Perto do outro. Então você consegue conciliar, né? Eu tive essa experiência agora. Eu fui 2 vezes. Eu fiz Espanha-Portugal, 15-15. Então deu tempo de conhecer bem aquele país e não enjoar, né? E aí quando acabou, você vai para o outro. Você não sai com aquela sensação, porque você saiu com a sensação de muito, mas às vezes 7 dias você sai com a sensação de pouco. É bom que volta. Mas aí você fala, já investi uma grana, 2 dias a mais, 3 dias a mais. Entendi. Então assim, eu gosto sempre 14, 15 dias é um número bom. 14, mas se você vai conhecer 2 lugares, por exemplo, 3, às vezes dependendo se for Europa, 21 dias é ok também. Europa, vamos supor, você vai para Portugal, Espanha... Alemanha, por exemplo. França. Aí 21, né? Aí você pega 7 de cada um, eu acho legal. Que são lugares diferentes. Eu fiz agora Estados Unidos 30 dias. Eu fiz 15 dias na Flórida e 15 dias na Carolina do Norte. Vivi no mesmo país 2 experiências completamente diferentes. Flórida, uma coisa mais turística e tal. E aqui eu vivi a vida de quem mora na Carolina do Norte, entendeu? Fiquei no Airbnb, fui pra academia, fiz uma vida normal de que não turística. Foi esse propósito, né? Foi esse propósito. Você foi com a esposa? Eu fui com a esposa. O filho da Mari tá morando lá, com o pai, né? Que legal. Então, o moleque já tá morando lá e o propósito era viver a vida dele. Levar ele no colégio, ir no supermercado. Então, olha só, você vê como é importante o propósito até para viajar. Imagina para viver nessa vida, né, cara? Precisa encontrar o seu propósito. Qual é o seu propósito hoje? Olha para você, não sabe. Tenta descobrir. Vamos supor, eu estou agora tirando a cidadania portuguesa, né, da minha mãe para depois ter direito para mim, porque acho que na Itália já é assim, né? Eles vão passando de geração para geração, vai aumentando, né? As outras gerações, até para ter fluxo de pessoas, né, assim, né, jovens também, né, no país, na população. Aí minha mãe vai precisar tirar e depois eu vou tirar, né, a cidadania. Porque eu quero conhecer lá, né, Portugal, né. Portugal tem uma conexão com a gente pela questão da língua, né? Da língua, da colonização. Meu bisavô, tataravô que veio de lá, né. Então. Eu também tenho família portuguesa. Então, eu que sou de Minas, né? Eu nasci em Minas. Então, Minas, você pega uma influência portuguesa. Aqui no Rio também tem muita, né? Foi a capital aqui. Sim. Mas você pega Minas ali, Ouro Preto, Mariana, principalmente Ouro Preto, e você vai para determinadas cidades lá em Portugal, parece que você tá... Você tá lá. Você fala, não é possível. Eu tô em Ouro Preto, eu tô em Minas Gerais. É mesmo. E aquilo ali. Então, gera uma conexão afetiva muito legal. Tem uma coordenação. Eu me senti meio assim em casa. Parece que eu falo
falar, pô, eu vivi aqui já. Uma conexão afetiva, é verdade. Gera uma conexão afetiva. O afeto, né, cara? É muito importante o afeto em tudo, né? Afeto pelas pessoas que você gosta, afeto pelo seu trabalho. A viagem é tão terapêutica, é tão bacana. É quando você viaja, né? Começa arrumando a mala, né? Ali. É uma jornada, eu falo isso. Pô, é uma jornada. Aproveitar a jornada, o antes, o pensar o roteiro. Essa é uma outra dica. Sempre deixe dias coringas no seu roteiro de viagem. Como que é esses dias Dias coringas é assim, normalmente as pessoas, principalmente quando vai conhecer a primeira vez o lugar, quer fazer tudo, né? Quero ir em todos os pontos turísticos, quero fazer... Cara, separa ou um dia ou períodos do dia que você pode encaixar algo que você vai descobrir só lá. É uma pessoa que você conheceu, deu uma dica que é imperdível, é um imprevisto que você teve que você consegue remanejar. Então, são páginas em branco, né? Eu não gosto de sair com tudo preenchido. Eu deixo sempre um espaço. Legal. Olha a dica, hein, galera? Olha a dica. Não, cara, tô lembrando do livro de novo. Tem uma outra parte nesse livro aí, o Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala o seguinte, que antes de você viajar, ou de qualquer situação, tipo, você vai para o Maracanã, né? Sim. Então, antes de você ir para um evento que você gosta, seja um curso, seja uma viagem, cara, a expectativa de antes, você libera tanta dopamina, cara, de felicidade. A sua felicidade antes de... Tipo assim, antes de ir para Dubai, eu fiquei assim, cara. Aquela coisa boa. Aquela coisa boa, aquela felicidade antes de fato viver. Né? É antes de você viver a experiência. Rápido, né? E a gente nem... Era isso que falou na pesquisa. Que antes de você viver a experiência, o antes já é a experiência, entendeu? Com certeza. A partir do momento que você começa já a pensar naquilo, já gera uma sensação boa na gente. E em viagem eu falo isso muito, aproveitar a jornada, o antes, o durante. E as outras coisas que você tem? Você tem outras coisas, você é um empresário que não é só de viagem, né? Não, eu tenho outras coisas. Conta aí dos outros projetos aí. Hoje eu faço... Como as pessoas te acham, né, cara? Então, hoje o mais fácil de me achar é no meu Instagram, então é BSG Participações, @BSG Participações, ou pelo site também, bsgparticipações.com.br. Sim. Então lá eu explico o que eu faço, né? Mas então eu tenho um grupo de empresas e dentro desse grupo de empresas eu faço consultoria para empresários, né? Então pequenos e médios empresários, prioritariamente no segmento do turismo. Então eu ajudo as empresas, né, num processo de reestruturação, de inserção de tecnologia, principalmente processos de rotina, governança. E no final de tudo, a cereja do bolo do meu método é conseguir destravar o que eventualmente está travado e trazer mais receita para as empresas. Minha especialização é marketing, vendas e experiência do cliente. Essa é a minha especialização. Então eu consigo olhar uma empresa 360 graus, com um olhar de dono, com uma visão de mercado, e aí depois eu coloco uma lupa para mim, onde é o mais importante, que é a receita. Se não tem receita numa empresa, você pode ter... Falando de hotel, tá? Você pode ter a melhor cama do mundo, o melhor... Cara, se não tem gente dormindo na cama, não adianta nada. Não adianta nada. Então, no final, a cereja do bolo do meu negócio é esse. É fazer com que o meu cliente, a empresa do meu cliente, tenha mais faturamento. Tenha mais faturamento. E aí, como que eles aí você ganha, a sua empresa ganha uma porcentagem do faturamento deles? Eu tenho esse modelo. Eu tenho um modelo que pode ser um projeto contratado, né, eles onde pagam como uma consultoria. Eu tenho um modelo que eu posso fazer a gestão para ele e aí eu tenho uma participação no resultado, no faturamento e no resultado. Porque aí eles abrem tudo para você. Tudo para mim. Aí você vê. Eu assumo faturava 10, começou a faturar 30. E muitas vezes eu ganho em cima do que eu incremento. Tem contrato, dependendo do tipo de cliente, que eu falo assim, tá bom, você ganha 10. Se eu passar para 30, dos 20 só, ele continua ganhando os 10 dele aqui, eu ganho um percentual. Porque eu acredito que o meu método dá certo, entendeu? Foi o que gerou os 20 a mais. Gerou os 20 a mais. Então esse também eu faço. E eu tenho também um programa de mentoria, aí é mais para pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que está ou querendo fazer... De repente alguém quer fazer mentoria com você. Fazer uma mentoria de negócios com especialização em marketing, vendas e em marketing digital... É uma pessoa que às vezes ela teve a formação de financeiro, tem uma formação muito administrativa e nunca teve uma experiência em marketing e vendas. Eu vou inserir essa pessoa nesse universo,
Vou mostrar para ela como é, às vezes está ali na reunião, sendo cobrada, o pessoal está falando um monte de coisa de vendas, não está entendendo nada, está falando um monte de coisa de marketing, não está entendendo nada. Eu vou inserir na vida da pessoa, vou trazer para ela um conhecimento prático de como ela vai olhar para isso dentro do negócio dela. E aí ela pode usar isso aonde ela está hoje, para ela crescer dentro da empresa que ela está, ou até fazer uma transição de carreira. Então, um exemplo prático para gerente de hotel. O Brasil, nos últimos anos, de um modo geral, tá? Sem entrar se é um resort ou não é, formou muito gerente de hotel com viés financeiro. Pessoa muito boa de planilha, mas na hora de ir para o atendimento a cliente, na hora de gerar a venda, de fazer o marketing, tem dificuldade. Então, a minha mentoria entra para quê? Para trazer... Em vez da pessoa ter que voltar para a faculdade fazer o MBA, eu encurto esse espaço, esse tempo da pessoa e eu vou ensinar para ela o que ela precisa saber para ela aplicar no dia seguinte. E é você mesmo? Eu faço a mentoria, sou eu, né? Eu tenho uma equipe de suporte por trás, mas eu dou a mentoria. Então eu tenho conteúdo gravado e eu tenho os encontros que são os mastermind que eu levo as pessoas para trocar experiência. É bem legal. Que maneiro, garoto. Qual é a dose de esperança que a gente vai passar aí? Ó, a minha dose de esperança para você é: pede ajuda. Pô, pede ajuda, cara. Não tenha vergonha disso. O judô você luta até o final. A esgrima você luta até o final. O futebol você luta até o final, até o último minuto. Mas a dependência química você só vence quando você se rende. Quando você se rende e aceita, não luta, você vai perder da doença. Então, assim, se rende, fala, eu não posso usar. Legal se você pode usar, eu não posso usar. E não usa, não vai na primeira dose. Essa é uma dose de esperança para você. E você, qual é a dose de esperança na sua área aí? A minha dose de esperança é trazer a esperança para a sua vida. Eu vou conectar com a sua dose de esperança. A viagem pode ser a substituição dessa primeira dose. Exatamente. Né? Então, às vezes, quando pensar, tá ali tendo dificuldade, vai para um ponto turístico da cidade, junta a sua família, marca faz um piquenique. Faz um piquenique Bosque no da parque, Barra. vai no Cristo Redentor, mas desvia o pensamento e usa a experiência da viagem, a experiência que é tão boa, essa dopamina. Essa dopamina. Né, que a viagem traz. Exatamente. Né? Muitas pessoas se viciam em droga por causa da dopamina também, né? Serotonina. A academia também, né? Com certeza. A academia, né? Ela gera dopamina, serotonina, a viagem também. Aí o pessoal, pô, tô viajando, tô muito doido. Pô, viagem sóbrio. Vai na viagem do bem. Viagem do bem, viagem pô. do bem. Viajar é uma delícia, ainda mais na sobriedade. Faz o seguinte, eu sei que quando a pessoa tá nas drogas, ela fica mais perto das drogas, mais longe da família, do terapeuta e da vida saudável. Então, aproveita você que quer mudar de vida, pega a sua família e vai viajar sóbrio. Dá esse presente para sua família. Pega, chama o Bruninho e vai viajar. Bora viajar mais. Valeu, Bruninho. Valeu. Obrigado pelo convite. São Paulo, pô. De verdade, pô. Pegou um avião aqui, pô. Prestigiar. Viajou. Viajei, aí, pô. Ó, viu? Ele viajou. Saiu melhor do que eu vim. Aí, viu? Galera, acredita em você, tá? Valeu.